Hérnia de disco lombar. O que o seu exame de imagem não te conta? Você recebeu um laudo de exame de imagem apontando para hérnia de disco e saiu do consultório sem saber o que fazer? Então fica nesse vídeo que esse vídeo é para você. Antes de você cancelar a academia, parar de fazer exercício ou achar que vai precisar de uma cirurgia, esse vídeo aqui vai te contar o porquê talvez a sua hérnia não seja tão grave quanto parece. E se você acha que a hérnia de disco ela é sempre grave e sempre acaba no momento de cirurgia, saiba que isso não é verdade. Por isso esse vídeo vai te contar todos os detalhes do seu diagnóstico, como que é uma avaliação e um tratamento direcionado, para a condição como a própria hérnia de disco. Meu nome é João Fornaza, sou fisioterapeuta e atendo as áreas de ortopedia e dor. Além disso, sou professor universitário e atendo aqui no Instituto Neocor, na cidade de Joinville. Comumente os pacientes nos procuram por conta de casos como dor na lombar e também devido à própria hérnia de disco lombar. Eles chegam assustados, confusos e com muitas informações distorcidas sobre a sua condição. Então esse é um público muito comum de atendermos aqui na clínica. Bom, vamos começar pelo começo. A hérnia de disco, basicamente, é quando o núcleo do disco ele sai do disco intervertebral. E é muito comum de você visualizar isso no exame de imagem. O exame de imagem ele aponta esse achado. Só que o que acontece? Alguns estudos científicos, alguns artigos, já nos mostram que é muito comum pessoas que não têm dores de coluna ou dores irradiadas apresentarem esses mesmos achados que uma pessoa tem de hérnia de disco. Assim como algumas pessoas que não têm um exame de imagem apontando para ter a hérnia, mas têm sintomas de dor. Então esse é o primeiro grande erro, porque o diagnóstico ele pode atrapalhar na condução do seu tratamento. Por isso é fundamental que você receba uma avaliação direcionada e especializada para o seu caso, onde, se você, por exemplo, tem sintomas de dor na coluna lombar, talvez a hérnia não seja a grande causadora, porque um dos principais sintomas de quem tem a hérnia de disco é o quê? São dores irradiadas para a perna, caso seja uma hérnia lombar, ou dores irradiadas para o braço quando hérnia cervical. Então é fundamental que inicialmente você passe por uma avaliação para que a gente possa entender o seu tipo de dor específico. E feito a avaliação, criado uma hipótese diagnóstica, qual é o tratamento? Basicamente, os pilares do tratamento hoje fisioterapêutico para pacientes com hérnia de disco, eles se baseiam em 3 pilares. Os pacientes, geralmente, eles podem ter uma condição muito aguda, onde inicialmente nós iremos utilizar a terapia manual, que são alguns recursos terapêuticos manuais que ajudam a melhorar a mobilidade, a descomprimir um pouco a região para que você experimente uma melhora daquelas dores irradiadas para a perna, para que a sua dor diminuindo, seja possível a gente entrar no segundo pilar, que é a realização de exercícios terapêuticos específicos para o seu caso. E após isso, nós iremos também evoluir os exercícios, porque você concorda que você está numa fase muito aguda, muito tensa. Então a gente vai ofertar alguns exercícios com um vigor menor. E de acordo com a sua evolução, de uma fase mais aguda para menos aguda, esses exercícios vão evoluir para trabalho de mobilidade, de força, de estabilização do core, para que você tenha depois uma melhora da dor, mas também a prevenção dos sintomas, para que eles não tenham uma grande recorrência. E obviamente é importante que você saiba o nosso terceiro pilar, que é a educação em dor sobre a sua condição. Você tem que saber em quanto tempo que a hérnia ela vai evoluir, na média. Então, em alguns casos, por exemplo, os pacientes podem evoluir na média de 6 a 12 semanas. Alguns pacientes menos, alguns pacientes mais. Vai depender de acordo com cada paciente. Assim como é importante lembrar que a gente vai levar em consideração o seu status neurológico, que falamos previamente na parte anterior do vídeo. Então, é fundamental que esses 3 pilares sejam seguidos para uma melhor efetividade do tratamento na sua condição. Bom, e agora qual que é o prognóstico? Ou seja, em quanto tempo que a hérnia ela pode melhorar? E quais são os fatores de risco? Na média, as pessoas tendem a evoluir naturalmente. Entretanto, alguns fatores podem contribuir para que você demore um pouco mais ou que acelere a recuperação. Então, quando as pessoas têm, por exemplo, fatores de risco como sedentarismo, um sono irregular, maus hábitos alimentares, não se exercitam, fumam, e têm receio de se movimentar, são fatores que podem agravar e atrasar a sua recuperação. Em contrapartida, se as pessoas, assim que tiverem os sintomas iniciados, logo procurarem uma avaliação fisioterapêutica específica, por exemplo, tendem a se recuperar mais rápido, porque um dos papéis do fisioterapeuta, realizando esse trabalho específico,
não é zerar os seus sintomas, mas acelerar a sua recuperação naquele processo natural de evolução, ok? Então é importante que você saiba disso para que entenda que não existe fórmula mágica, mas existe um tempo específico para que você melhore e cabe a nós, fisioterapeutas, né, ajudar e acelerar a sua recuperação. Então, se você se identificou com algo que eu falei aqui, seja pela confusão do diagnóstico, seja pelos seus sintomas, ou porque você já iniciou o tratamento, mas ainda não está evoluindo, o primeiro passo é agendar uma avaliação fisioterapêutica específica. E é isso que nós fazemos aqui no Instituto Neocor. Aqui nós garantimos uma avaliação que vai ter uma duração, na média, de 1 hora a 1 hora e meia, para que a gente possa inicialmente entender o seu caso e, a partir daí, traçar um plano de tratamento específico para a sua condição, explicando a condição do seu prognóstico de evolução, a condição dos seus sintomas e o que iremos fazer fase por fase, para que você entenda o caminho que vai fazer você sair do ponto A para o ponto B, do momento que você está com dor para o momento que você vai diminuir e ficar sem dor para voltar às suas atividades, por exemplo. Então, se você se interessou no nosso trabalho, o link para agendamento está aqui na descrição do vídeo. Nós estamos localizados na rua Xanxerê, 703, no bairro Saguaçu, na cidade de Joinville. Então, se esse vídeo foi útil para você, aproveita e se inscreve no canal para que esse vídeo seja impulsionado e chegue muito mais longe para outras pessoas que também possam se beneficiar dessas informações. Assim como nos siga nas redes sociais, @Instituto Neocor, ou também no meu Instagram pessoal, @João Fornaza, onde postamos diariamente sobre o trabalho que realizamos aqui na clínica. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.